Você tem a coragem de testemunhar e falar acerca da palavra de Deus em qualquer ambiente? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre Atos 23. Estou aqui com a minha canequinha aqui que eu ganhei da Delphi, olha que coisa linda, com a minha caricatura. E hoje eu quero então trazer aqui uma reflexão sobre a importância da gente se manter firme, da gente poder ter a capacidade, a coragem, a ousadia de testemunhar acerca de Cristo, da palavra de Deus, em qualquer ambiente em que a gente possa estar, independente das contradições, independente das visões que existem em contrário acerca da palavra, acerca da fé em Cristo, nós devemos testemunhar, devemos manter essa coragem. E aí lá no versículo 1, diz que Paulo ele tinha sido levado ao Sinédrio, que é o conselho dos anciãos dos judeus, enfim, da religião judaica, para que ele pudesse então falar, ser acusado ali daquilo que ele estava fazendo a princípio, supostamente contra a lei judaica, contra a tradição judaica, melhor dizendo. E aí então diz que Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, quer dizer, ele estava ali de uma forma corajosa, enfrentando, encarando o Sinédrio, diz: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. E aí lá no versículo 6 diz assim: como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. E aqui é interessante porque aqui mostra que Paulo teve a sabedoria de utilizar aquele conhecimento que ele possuía, porque ele era um ex-fariseu, e ele sabia que os fariseus eles acreditavam na ressurreição e os saduceus não. Então ele sabia que ele, tratando da questão da ressurreição, ele atrairia os fariseus para o seu lado, melhor dizendo, e que os saduceus eles iam ficar incomodados, e com isso ia fazer uma divisão ali no Sinédrio. E aí diz que, ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o Sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Então você vê aqui que deu certo a estratégia do Paulo de causar essa divisão, e aí com isso ele acaba sendo retirado daquele local e levado para um lugar seguro, que é através ali do comandante da guarda que estava naquele momento. E aí lá no versículo 11, o Senhor aparece a Paulo, olha que interessante. Então reafirmando, fortalecendo Paulo para que ele continuasse nesse mesmo propósito, de continuar testemunhando acerca de Cristo, independente dessa situação contrária que ele estava vivenciando. E aí na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, olha que coisa linda, o Senhor sentou-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, porque ele estava em Jerusalém nesse momento, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, Jesus estava mostrando aqui para Paulo que aquilo que estava acontecendo ali tinha um propósito, e o propósito era fazer com que Paulo pudesse testemunhar acerca de Cristo em todos esses ambientes onde ele fosse julgado, onde ele fosse questionado, e que isso ia acontecer até que ele chegasse a Roma, ou seja, ele ia passar, como depois mostra em Atos, por vários outros caminhos, e depois ele chegaria em Roma para que ele pudesse então continuar, através dessas oportunidades de ser questionado, de ser colocado ali numa posição contrária, ele pudesse então levar a palavra de Deus até hoje Romanos. E aí então Paulo, como a gente vai ver depois, ele cumpre então esse propósito, ele chega até Roma e vai levando a palavra de Deus por onde ele passa. Então que você tenha essa coragem de testemunhar, de usar de estratégia, de saber se posicionar e ter a coragem de falar acerca de Cristo onde quer que você esteja. Um grande abraço e que Deus te abençoe.